E aí, como é que você está? Tudo bom? Hoje eu vim aqui gravar para você mais um vídeo falando sobre o medo. Pois é, né? Quem é que não tem medo nesse mundo, né? Todo mundo tem medo, né? Essa que é a verdade, né? Mesmo aquele que se diz que é o mais corajoso, ele também tem medo, né? E eu gostaria de dizer uma coisa. Existe aqueles medos que são os medos que são instintivos do nosso corpo, né? Ou instintivos de proteção, né? Do nosso instinto, que é aquele medo que nos protege dos perigos, né? E existe aqueles medos que são os medos imaginários, aqueles medos que a mente cria, né? Aqueles medos que na verdade eles não são reais, eles são apenas criados pelo nosso imaginário. E é justamente desse medo, né, desses medos imaginários, que eu gostaria de conversar com você. Sempre que nós estamos atravessando uma linha de tempo, né? Nós vamos atravessar vamos mudar de uma linha de vibracional de uma linha para outra, né? Uma linha do tempo, vamos mudar a linha do tempo. A gente enfrenta essa situação de medo sempre, né? É como se o medo ele fosse o guardião que tem lá na porta, né? E esse guardião ele tá te impedindo para que você tenha acesso a essa porta, para que você entre, né? Mas na verdade, esse medo ele tá sendo, na verdade, sendo um convite para que você acesse a porta, para que você passe pela porta, né? Ele está sendo um convite para que você entre. Só que, na verdade, a energia do medo o medo, na verdade, é nada mais do que uma energia de medo, é uma energia que ela é mal interpretada, no caso, né? Mal interpretada. E ela além dela ser mal interpretada, ela é distorcida, ela é distorcida pela crença do perigo, né? Então o que acontece? Ela tem o mesmo peso, a mesma força da excitação, só que ela é distorcida pela ideia, né? Pela ideia de perigo, né? Então o que acontece? Então com o medo, para muitas pessoas ou para todos nós ou para nós em média assim, né? Podemos considerar que o medo é considerado como se fosse uma prisão. Só que na verdade o medo pode ser não uma prisão, mas ele pode ser considerado um portal, entendeu? Um portal. Então, isso tudo depende da forma como você atribui dá o significado a isso, né? Então, quando você ressignifica o medo não como uma prisão, mas como um portal, acesso a um portal, aí você entende que o medo, na verdade, ele é um convite para que você possa entrar pelaquela porta, né? Para que você possa ultrapassar as barreiras, né? Então, o que acontece? A nossa mente física, que é a nossa mente física, que é o ego, né? Nossa mente física, que é aquela que percebe, que processa, né? Que ela que traduz, né? Ela, ela quer a ideia de segurança, ela não quer passar pela ideia do desconhecido, né? Ela quer a segurança. Então, é natural que a gente passe por esse processo, né? Por esse processo sempre que a gente vai alterar a linha do tempo.
Lembrando que o tempo, ele não é linear, né? O tempo não é uma linha reta, né? Ele é, na verdade, uma malha vibracional, né? Então, é uma vibração, né? Uma percepção, na verdade, né? E é uma malha vibracional, é uma percepção. Então, quando você muda de uma linha para outra, seja, é na verdade uma percepção, né? Que você tá tendo, né? Você tá mudando. Quando você vai mudar de uma linha para outra do tempo, você passa por isso. Só que acontece que você não vai necessariamente excluir o medo da sua vida, porque sempre vai acontecer isso, né? O que nós temos, embora exista, né, códigos, né, que a gente tem aí, tem códigos da Bavoy, tem códigos às gestas, né, tem códigos aí para eliminar o medo, né? Mas não necessariamente você vai excluí-lo da sua vida, mas você vai integrar esse medo na sua vida, né? Você vai simplesmente olhar para aquele medo e você vai falar assim: olha, medo, eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo, né? Mas eu escolho olhar para o novo. Ai, obrigada por você tentar me proteger, mas eu escolho olhar para o meu, ou melhor, eu escolho olhar para o novo. Então, quando você olha para o medo dessa forma, você fala assim com ele, nesse instante, de repente, você relaxa, o seu corpo relaxa, a sua vibração muda e o seu campo se reconfigura, entendeu? O seu campo se reconfigura novamente. Seu campo se reconfigura. Então, o que acontece? Aí a mente física, ela se rende e aí dá acesso à mente superior, que é aquela mente que cria, que guia, aquela mente que redireciona. Então a mente física, ela sai, né? Sai do controle e dá acesso à mente superior, né? O seu eu superior. Então o que acontece? Nesse processo aí acontece aquela fusão, né? Que você se deixa se guiar, né? Você supera essa barreira e aí você se deixa se guiar. Aí é onde que começa a acontecer os milagres na sua vida, entendeu? É onde acontece, você começa a observar as pessoas mudando os seus comportamentos, você começa a observar as respostas que antes você procurava, você começa a encontrar as respostas começam a chegar antes das perguntas, você começa a vivenciar oportunidades e você começa a não ser não ser mais a pessoa que está buscando por aquilo, mas pelos milagres, mas você começa a vivenciar aquilo acontecendo na sua vida, né? Porque na verdade você mudou a linha do tempo, né? Você rompeu a linha do tempo a partir do momento que o seu campo foi reconfigurado, né? Quando você ultrapassou a barreira do medo, simplesmente olhando para ele e integrando ele, né? Então, aí você vê que ele perde a força, né? Ele perde a força e ele que era considerado um obstáculo, ele passa a ser um aliado para crescimento, né? É um aliado para que você possa acessar os portais, né? Acessar, né? Para que você possa acessar o novo, né? E você possa ser guiado pela sua mente superior, né? Pelo eu superior. Então, a vibração muda, entendeu? Aí você, por exemplo, se você estava acessando, se você escolhe vibrar
na vibração do amor, o que vai acontecer? Você está acessando a linha do tempo do amor. Então você já não vibra mais no medo, você já vibra na linha do tempo do amor, né? Então é isso, sabe? Você observa que a mente é superior, né? E a mente física, elas se fundem e aí começa como se fosse uma dança cósmica, sabe? Uma harmonia. E quando entra essa harmonia, é onde você entra em ressonância com o que você pensa e com o que você sente, né? Você tá alinhado, aí tá alinhado com o pensar e o sentir, que é o alinhamento entre a mente e o coração, né? Você passa de ser, não ser a pessoa que está buscando ser aquilo que você desejaria ser, mas você não está mais buscando, você já é aquilo, entendeu? No seu interior. Então você tá acontecendo uma mudança de dentro para fora, entendeu? É uma mudança de dentro para fora. Então quando você muda por dentro, né? Você muda por dentro, muda dentro, interno. Aí o que acontece? O seu exterior muda, se transforma. Mas não foi o mundo que mudou, foi você que mudou o seu mundo interior. E quando você mudou o seu mundo interior, o mundo exterior já muda, já é diferente, né? Você já acessou, você colapsou o tempo, né? E ali se dissolveu o futuro e o passado, e você começa a viver o momento do agora, que é o momento onde você é o criador, a cocriação, o momento onde você experiencia as criações, né, a cocriação do universo, a criação do universo. Você experiencia, o universo começa a se experienciar, se experimentar através de você, né? Você passa a ser o co-criador da sua realidade, né? Na verdade, você é o criador, né, da sua realidade. Mas, na verdade, você já está acessando uma realidade sua que já existe. Você não necessariamente está criando, né? Mas você está acessando aquela realidade sua que já existe. Porque tudo que você deseja já está criado, né? Já existe em um outro plano, né? Em uma outra linha do tempo. E quando você colapsa, né, o tempo, né, quando você colapsa a linha, né, você entra nessa outra linha do tempo, você acessa essa sua versão essa sua versão que você deseja, a sua melhor versão que você deseja, né? Então, nós chegamos à conclusão disso, de que o medo, ele é o quê? Um aliado, né? O medo, ele não é um vilão, mas ele é um aliado, né? É mais ou menos isso, né? Que nós podemos falar sobre isso, qual é a contribuição do medo na nossa vida, né? Então, depois que você tem essa consciência, você nunca mais vai olhar para o medo da mesma forma. Você vai olhar para o medo com essa consciência de que ele é um portal. Ele é um portal. E quando você integrá-lo na sua vida, ali ele se dissolve. E aí quando você dissolve, ele se dissolve, a sua mente física se rende à mente superior. Aí é onde você colapsa o tempo. E aí você começa a vivenciar o agora, né? É assim que funciona o agora.
Como que é, né? Interessante, né? Como é vivenciar o agora. Como que é esse colapso do tempo, né? É tudo a partir do medo. Quando você experiencia essa dissolução, né? Dissolução do medo. E entra nessa nova linha do tempo. Você muda a sua vibração, né? É muito interessante isso. Uma mudança de dentro para fora, né? Então agora você é o que? O milagre. Você é o milagre em pessoa. Nós somos o milagre, né? Nós somos os co-criadores, os criadores da nossa realidade, né? É essa fusão aí que acontece, né? Todas as nossas versões, a versão que já foi mais, a versão que já foi próspera, a versão que já amou, a versão que já se curou, todas elas reintegradas ao único centro que é a sua versão, né? Ao centro que é você, né? Que você absorve de todas elas e todas elas se fundem, né? No centro que é você, que é o Criador, né? Então tá, então eu vou me despedir daqui e de você, e depois a gente continua mais nossas conversas aí, e eu espero que seja uma contribuição, você tenha aprendido, né? Tenha sido uma contribuição na sua vida, falar sobre como o medo ele pode ser uma contribuição na nossa vida, né? Para que a gente possa colapsar o tempo aí e que a gente possa elevar a nossa vibração, tá bom? Um beijinho, até mais e tchau, 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 tchau.